Olá, está começando o Telecâmara. Confira as últimas notícias e acontecimentos do Poder Legislativo de Bagé. A Câmara realizou na manhã desta segunda-feira a sessão ordinária. Confira. Os vereadores aprovaram os projetos do Executivo que estabelecem abertura de crédito no valor de R$ 235 mil para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, R$ 180 mil para residência inclusiva e R$ 41 mil para programa de qualificação de unidade básica de saúde. A bancada do PT pediu adiamento da votação dos projetos complementares 213 e 204 do Executivo, que propõem a doação com encargos e cláusulas de reversão de imóvel à Federação Nacional das Entidades Habitacionais, dos empregados dos Correios, Telégrafos e similares. As iniciativas voltam ao plenário após 5 dias. Deverá ser votado na próxima sessão o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Fuca, que institui eleições diretas para a direção das escolas infantis do município. O projeto, que declara utilidade pública à Associação de Defesa da Ecologia Ampla e da Arte, o EcoArte, também poderá ser votado na próxima sessão. A reprise da sessão ordinária dessa segunda-feira, na íntegra, você confere logo após o programa Pode Virar Lei. Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades no Parque do Gaúcho e convênios da Prefeitura, tenta pela segunda vez ouvir o Jorge Abbott, coordenador do parque. Confira na reportagem. A comissão se reuniu sexta-feira e ouviu depoimentos de funcionários e do procurador municipal Sérgio Caé, que estava representando o prefeito Dudu Colombo. Mas o depoimento mais esperado era o do coordenador do parque, Jorge Abbott, o Liquinho, que não quis ceder informações à CPI. A justificativa do seu advogado é que, por ter sido contratado pela manhã do mesmo dia, não teria possibilidade de defender seu cliente e conduzi-lo corretamente sem ter ciência das denúncias. Assim, seu depoimento foi transferido para essa segunda-feira, às 8 horas da manhã. Desta vez, Liquinho leu um documento, prestando alguns esclarecimentos sobre as denúncias, dizendo que não há irregularidades no Parque do Gaúcho e na Associação dos Amigos do Parque, praticamente afirmando que as denúncias são todas infundadas. Para o presidente da CPI, as informações lidas por Liquinho não respondem às perguntas, e é um desrespeito à comissão e à população o fato dele não atender os questionamentos. Mesmo o senhor Jorge Abbott e o seu advogado, doutor Luiz Alberto, com toda a documentação necessária que eles mesmos nos pediram, mais uma vez se negaram de falar. Mais uma vez negaram, acharam que ficar calado é a melhor estratégia, e é o que realmente revoltou todos os integrantes da CPI, porque nós soubemos de tudo que está acontecendo dentro do Parque do Gaúcho. Temos denúncias muito sérias, e no momento que o coordenador do Parque do Gaúcho se nega por 2 vezes, não só por 2, por 3 vezes, porque o ano passado, quando ele esteve aqui na Câmara de Vereadores, várias vezes ele ficou calado. De qualquer forma, foi adotado o procedimento técnico de que ficassem consignadas em ata as perguntas a serem feitas ao senhor Liquinho, né? E preservado de qualquer forma a ele esse direito constitucional de permanecer calado. Esta foi a posição técnica jurídica adotada pela comissão. Para o advogado de Liquinho, a CPI tem objetivos políticos partidários e as perguntas são tendenciosas e subjetivas. Ele diz que seu cliente só responderá perguntas perante o juiz. Estão inconformados com a administração pública, no sentido de que a administração pública tem mau caráteres, no sentido de que a administração pública deve sair, dito pelo presidente Wilson, né? E que, utilizando todos os expedientes, trabalharão com gana para que isso aconteça. Ou seja, esta sem dúvida é uma manifestação tendenciosa dos membros dessa CPI, o que lhe tira completamente qualquer isenção para dirigir esses trabalhos. Esse é o motivo pelo qual o senhor Jorge Luiz Abbott tomou por decisão, por orientação da sua defesa técnica, de não se manifestar. A CPI se presta para fazer uma inquisição, e esse tipo de inquisição o meu cliente não está disposto a se sujeitar. No momento que o meu cliente estiver perante um juiz isento, togado e ali colocado para julgar de forma isenta e justa, ele vai fazer a manifestação que lhe cabe. Com certeza prestará todas as informações e o que lhe for perguntado. Moraes afirma que a CPI é legítima, não possui tendência política e está dentro da legalidade. Esta CPI
que foi constituída de uma forma legal, tem 5 componentes, 5 vereadores, cada um de um partido, 5 representações partidárias. Não é uma CPI política, portanto que não é, porque estamos descobrindo os fatos. E nós ficamos assim, mais uma vez, ficamos horrorizados com tudo que está acontecendo, porque nós não podemos aceitar que todas as pessoas que foram convocadas até então vieram para depor. E o coordenador, que é a pessoa principal, é quem realmente teria que dar todas as explicações, esclarecer os fatos, se nega a prestar depoimento. Isso mais nos deixa com a certeza que realmente todas essas denúncias que tem lá dentro do parque são verdadeiras, porque a pessoa que poderia explanar para nós, explicar para a comunidade o que realmente está acontecendo, não fala, se nega, consente. No momento que o advogado diz que o cliente dele não vai se pronunciar perante esta CPI e só mediante a frente de um juiz, quer dizer que ele está ignorando o poder legislativo. Isto é grave. A Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social ficou somente na expectativa de novos depoimentos de representantes do governo. Com o objetivo de investigar possíveis irregularidades na prestação de contas, a comissão convidou a presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carmen Vargas, para prestar esclarecimentos. Porém, ela não compareceu, adiando assim a elucidação dos fatos. Nós convidamos a senhora Carmen Vargas, como também o contador da Secretaria de Saúde, para nos esclarecer certos tópicos que nós constatamos irregulares dentro do relatório que nos foi apresentado. E nós aguardamos no dia de hoje, a comissão aguardava a presença deles. Como não foram, não compareceram, nós os convidamos para a próxima semana, para que então nós possamos lá pelo mês de julho, no dia 16 de julho, nós temos a nossa audiência pública, onde a secretária até vai virar fazer o desfecho do seu relatório. Então nada mais é para apurar certos tópicos que nós apontamos como irregulares, que não estão corretos dentro do relatório, para nos trazer esclarecimento o porquê daquela prática, o porquê daquele argumento que nós levantamos dentro da comissão. Não comparecendo aos convites, às solicitações da Casa Legislativa, da comissão, nada mais vai acontecer do que retardar, atrasar ainda mais o desfecho do relatório. E, contudo, vai levar essa comissão a trancar todos os projetos que vierem relacionados à saúde. Aí depois vão querer dizer que a culpa é dos vereadores. Nós apenas estamos aqui fazendo o nosso papel, que é de fiscalizar, acompanhar de cima cada centavo do dinheiro público, para onde vai, de que forma é aplicado e de que maneira é usado. Porque hoje em dia, nacionalmente, a saúde está uma vergonha. Está uma vergonha. Mas porque está nacionalmente, nós vamos deixar banalizar o nosso município de forma alguma. Nós estamos aqui para fiscalizar, esse é o nosso papel e é isso que nós vamos fazer enquanto legisladores desta casa. CPI que investiga a folha de pagamento da Prefeitura encontra mais irregularidades. A reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades com os gastos da folha de pagamento da Prefeitura e com o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, teve sua última reunião na segunda-feira e contou com os depoimentos de 3 dos 6 funcionários públicos que haviam sido convocados. Os nomes dos servidores são mantidos em sigilo e implicam em investigar a função gratificada de cada um, que vem sendo apontada como irregular. Segundo o presidente da CPI, um dos depoentes apresentou uma grave denúncia que deverá ser investigada pela comissão. Colhendo o depoimento de um servidor, de um funcionário, foi que nos deparamos com uma grande irregularidade. Eu até citei na comissão um crime ecológico, um crime ambiental ocorrendo lá no aterro sanitário, aonde esse servidor nos relatou que na época que ele tomava conta lá, que ele comandava, que ele coordenava, respondia pela pasta, ali foram enterrados mais de 4.000 pneus. Isso é um crime ambiental, é um crime ecológico, aonde essa comissão vai, tão breve em seguida, nós iremos lá investigar e ver a veracidade do caso, como também
funcionários que usaram os carros da prefeitura para serviços particulares, se beneficiando de serviços particulares, mudança aqui, mudança ali. Então, tudo que nós estamos apurando dentro dessa CPI para que nós venhamos prestar contas à nossa população, à nossa sociedade, que ele paga os seus impostos, paga os seus encargos em dia. Então, nada mais justo do que ter um respeito com o dinheiro público, respeito com aquele cidadão que muitas vezes deixa de comer um alimento melhor para manter em dia lá os seus encargos. O vereador Edmar Fagundes ainda afirmou que todos os servidores que prestaram depoimentos até agora estão irregulares e que a expectativa para as próximas reuniões não é nada otimista quanto à mudança desse quadro. É um subsequente ao outro, é um igual ao outro. Até ontem nós conversamos com a ex-secretária Valéria, secretária da Saúde, que hoje está lá no patrimônio, lá no interno, lá no controle interno, está no controle interno, e ela nos falou, e nós perguntamos dela, poxa, já não foi solicitado à prefeitura, já não foi avisada a prefeitura, orientado o Poder Executivo para tomar medidas, e hoje saiu no jornal a matéria que ela já solicitou, ela já orientou o Executivo, a prefeitura, para que venham consertar essas irregularidades. E no decorrer dos depoimentos, muito mais nós vamos nos deparar, muito mais coisas irregulares nós iremos encontrar, cargos de desvio de função. Olha, nós vamos nos deparar com grandes novidades por aí. A próxima reunião da CPI da Folha acontecerá extraordinariamente dia 24 de junho. Advogado contratado para atuar exclusivamente nas CPIs chega a Bagé. Acompanhe. Contratado para atuar diretamente nas CPIs, chegou à Câmara de Vereadores o advogado porto-alegrense Moacir Cristo. Especializado em cassações de mandatos políticos, veio para agilizar os trabalhos da casa. A gente começou um trabalho de análise dos documentos das duas CPIs, da Comissão Parlamentar relativa ao Parque do Gaúcho e também da folha de pagamento, né? Em princípio, né, os documentos ainda vão passar por um outro exame, enfim, mais aprofundado. O foco atual da CPI, das duas CPIs, é trabalhar nos depoimentos, né? Porque nos depoimentos a gente consegue encontrar elementos que os documentos não trazem, né? Nós tivemos aí alguns relatos, enfim, que vão ser averiguados. Se aquela pessoa realmente está trabalhando naquele lugar, se ele não faz outra coisa, e é o que nós esperamos averiguar dentro dessa CPI da folha de pagamento. Com relação à CPI do parque, né, as prestações de contas já foram encaminhadas, né, alguns documentos, a gente está fazendo uma análise disso também. Moacir fez questão de destacar que não costuma atuar em CPIs que terminem em pizza. Se é para terminar em pizza, não me convida, né? Eu penso o seguinte, a partir do momento que a gente abre uma CPI, a gente quer resultados, a gente quer saber a verdade. Eu sempre digo o seguinte, o terminar em pizza é o quê? É encontrar uma irregularidade e fazer de conta que não viu. Isso é o terminar em pizza, né? O que a gente quer é verificar se aconteceu uma irregularidade e, se aconteceu essa irregularidade, tomar providências em relação a isso. E não simplesmente fazer de conta que não viu. Esse é o ponto, né? E aqui a Câmara já colocou que a ideia é averiguar, doa quem doer, né, os fatos. A gente tem que ter respeito também com o cidadão, né? Porque tudo que vai ser trabalhado ali envolve dinheiro público. Tudo envolve dinheiro público. A gente tem que ter respeito em relação a isso. Não fazer de conta que não viu. Não, pare um pouquinho. Todo mundo tem grande expectativa em relação à CPI, sim. E espero que o cidadão que esteja nos assistindo também tenha essa expectativa, né? Da gente ter um bom trabalho e verificar se aconteceu ou não aconteceu essas irregularidades, né? Nas duas situações. A gente espera que o trabalho desenvolvido aqui na Câmara de Vereadores observe todos os requisitos legais e que, ao fim e ao cabo, responda a todos os questionamentos que são formulados pelos vereadores e pela população. O advogado Moacir Cristo faz parte da equipe do Centro de Estudos para a Administração Pública de Porto Alegre, a qual firmou contrato de 1 ano com a Câmara de Vereadores de Bagé. Câmara de Vereadores recebe novos carros. Confira.
A Câmara de Vereadores recebeu na tarde desta quarta-feira os novos carros que passarão a formar a frota do Legislativo, que anteriormente contava com 3 caminhonetes, uma Triton L200 e 2 Zafiras. Porém, com as novas medidas voltadas para a redução de gastos do presidente Wilson Moraes, foram leiloadas, sendo que uma das Zafiras não foi arrematada. Logo após esse procedimento, foi aberto um processo licitatório destinado à aquisição de carros populares, no qual foram adquiridos 2 automóveis Palio Fire motor 1.0. O Wilson recebeu os carros e exaltou a importância da permuta. Como eu sempre disse, o vereador ele não tem que estar ostentando com dinheiro público, então isso nos gerou uma economia de mais de 50 mil reais. Para nós é gratificante, ao mesmo tempo que nós estamos economizando tanto na gasolina, tanto na manutenção, padronizando os veículos também, da mesma forma está sobrando esse dinheiro e tenho certeza que esse dinheiro vai ser muito bem aplicado na nossa saúde. Então tá aí e ao mesmo tempo estamos renovando a frota, né? 2 veículos novo Palio, 0 km, são carros populares, um vai ser destinado para a nossa TV Câmara e outro para o trabalho dos vereadores dentro da cidade. Então para nós é muito gratificante, é um dia muito alegre para mim a gente poder concluir um projeto que a gente iniciou em janeiro ainda, né? No início do ano. Então, para mim é muito gratificante e só tenho também a agradecer o apoio de toda a comunidade que tem tido comigo até agora. O valor restante, referente à troca dos veículos de luxo por populares, será revertido em melhorias no pronto-socorro da Santa Casa de Caridade de Bagé. O Telecâmara de hoje fica por aqui. Assista a seguir os programas Pontos de Vista, Pode Virar Lei e logo após a reprise da sessão ordinária desta segunda-feira. Obrigada pela audiência.